todos os dias, incansavelmente, até eles irem dormir, dizendo assim: não adianta tentar fugir, você não vai conseguir. Não adianta tentar fugir, você não vai conseguir. Não adianta tentar fugir. Imagina você ouvindo isso o dia inteiro. Isso tira toda a possibilidade de você tentar fazer alguma coisa. E por que eles descobriram isso? Porque o segredo do sucesso e o segredo do fracasso na vida de qualquer ser humano, primeiro passa pelo crivo de como ele pensa a vida dele, de como ele pensa os negócios dele, de como ele pensa o que é a vida, porque a maneira como você pensa não é a maneira como o outro pensa. Para isso, nós vamos entrar agora na primeira aula de hoje. Mindset. É sobre isso que nós vamos falar. Você sabe o que significa mindset? Tá aqui, ó. É como a gente pensa, como cada um de nós pensamos em relação à vida. É o conceito, o conjunto de atitudes mentais que influencia os nossos comportamentos e os nossos pensamentos. E essa é a chave para você ter sucesso ou não. Tudo começa na maneira como você pensa o mundo, como você pensa a vida. E aí nós vamos fazer alguns testes para descobrir como que é o seu mindset, ok? São 20 perguntas que eu vou fazer, tá? Você não precisa anotar as perguntas, isso não vai levar muito tempo. Você só vai anotar, como cada pergunta tem 1, 2, 3, 4, então você vai colocar 1, 2, 3, 4 e vai colocar o pontinho aí. E aí depois a gente vai descobrir o seu mindset baseado nisso. Vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: a sua inteligência é algo muito básico sobre você e algo que você não pode mudar muito? Você tem que responder se você concorda plenamente, se você apenas concorda, se você discorda ou se você discorda totalmente. Para você, a sua inteligência é básico sobre você? É algo que você não pode mudar muito? Ou você pode mudar? Você concorda plenamente? Você simplesmente concorda? Você discorda ou discorda totalmente? Coloca aí. Pergunta 1, coloca P1, pergunta 1, e aí a resposta 1, 2, 3 ou 4. Pergunta 1, e aí você coloca P1, R, aí você coloca a resposta 1, 2, 3 ou 4. Se você concorda plenamente, você coloca R1. Se você concorda apenas, você coloca R2. Se você discorda, coloca R3. Se você discorda totalmente, coloca R4. Ok? Então P1, aí o R é R1, 2, 3 ou 4. Podemos ir para a segunda? Pergunta 2, coloca aí, P2. Não importa quanta inteligência você tem, você sempre pode alterá-la um pouco. Você concorda plenamente? Você concorda, você discorda ou discorda totalmente? Não importa quanta inteligência você tem, você sempre pode alterá-la um pouco. Concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda plenamente? R1, 2, 3 ou 4. Vou partir para a pergunta 3. Você sempre pode alterar substancialmente o quão inteligente você é. Você concorda plenamente? Simplesmente concorda? Discorda ou discorda totalmente? 1, 2, 3 ou 4. Coloca aí a resposta, por favor. Nós vamos fazer uma análise depois dessas respostas.
Pergunta 4. Você é um certo tipo de pessoa e não há nada que possa ser feito para realmente mudar isso. Você concorda plenamente? Simplesmente concorda, discorda ou discorda totalmente? Você é um certo tipo de pessoa e não há nada que possa ser feito para mudar isso. Concorda totalmente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 5. Você sempre pode mudar as coisas básicas a respeito do tipo da pessoa que você é. Você concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Que você sempre pode mudar as coisas básicas a respeito do tipo de pessoa que você é. Coloca aí P5R, aí você vai colocar a resposta. R1, R2, R3, R4 ou R5. Sexto, talento musical pode ser aprendido por qualquer pessoa. Você concorda plenamente? Você simplesmente concorda? Você discorda ou discorda totalmente? Talento musical pode ser aprendido por qualquer pessoa. Eu vou acelerar, pessoal, porque tem muito conteúdo, tá? Gente, vou concluir o máximo que a gente puder. Pergunta 7. Apenas algumas pessoas vão ser realmente boas em esportes. Você tem que nascer com esse talento. Você concorda plenamente? Você concorda, você discorda ou discorda totalmente? Pergunta 7. Apenas algumas pessoas vão ser realmente boas em esportes. Você tem que nascer com esse talento. Concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 8. A matemática é muito mais fácil para homens ou para pessoas que vêm de uma cultura que valoriza a matemática? Você concorda plenamente? Você simplesmente concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 8. As suas respostas vão falar um pouco sobre você, sobre a maneira como você pensa tudo. Pergunta 9. Quanto mais você trabalhar em alguma coisa, melhor você se tornará naquilo. Você concorda plenamente? Você concorda, você discorda ou discorda totalmente? Pergunta 10. Não importa que tipo de pessoa você é, você sempre pode mudar. Você concorda plenamente? Você concorda, você discorda ou discorda totalmente? Podemos ou ainda? Ainda. Não precisa escrever as perguntas, senão vai demorar. Só coloca P1, P2, P3 de pergunta e R de resposta, 1, 2, 3 ou 4, de acordo com o tempo que você pensa. Vamos lá. Pergunta 11. Tentar coisas novas é estressante para mim, então eu evito isso. Você concorda plenamente? Você concorda, você discorda ou discorda totalmente? Pergunta 11. Tentar coisas novas é estressante. Concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 12. Algumas pessoas são boas e gentis, algumas não. Não é comum as pessoas mudarem. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? Algumas pessoas são boas e gentis e algumas não são. Não é comum as pessoas mudarem. E aí? Pergunta 13. Eu aprecio quando meus chefes, treinadores, professores me dão feedback sobre o meu desempenho. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? Quando você tem um feedback. Quando alguém fala dos seus erros, quando alguém fala com você.
Pergunta 14. Muitas vezes eu fico com raiva quando ouço feedback sobre o meu desempenho. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? Alguém vem e fala do teu desempenho. Você precisa melhorar, isso aí tá errado, meu. Você gosta ou não? Você fica com raiva quando alguém faz isso? Você concorda com a pessoa? Você concorda plenamente? Discorda ou discorda totalmente? Podemos? Todos os seres humanos sem lesão cerebral ou defeito de nascimento são capazes da mesma quantidade de aprendizagem. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? Anota aí. Pergunta 15. Você pode aprender coisas novas, mas não pode realmente alterar o quão inteligente você é. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 17. Você pode fazer coisas de forma diferente, mas as coisas mais importantes sobre você não podem realmente ser alteradas. Você concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 18. Os seres humanos são basicamente bons, mas por vezes tomam decisões terríveis. Você concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 19. Uma importante razão pela qual eu estudo é porque eu gosto de aprender coisas novas. Você concorda plenamente? Você concorda, discorda ou discorda totalmente? E última pergunta, 20ª. Pessoas verdadeiramente inteligentes não precisam se esforçar tanto. Você concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Pergunta 20, última pergunta. Tem uma depois que é a pergunta-chave, que é a prova final de como você pensa. É a pergunta 21. Pessoas verdadeiramente inteligentes não precisam se esforçar tanto. Concorda plenamente? Concorda, discorda ou discorda totalmente? Todos ou ainda? Todos? Estamos conectados? 100%! Vamos às respostas, ok? E aí, alguém se tiver alguma dúvida pode me perguntar que a gente vai falar um motivo. A sua inteligência é algo muito básico sobre você e é algo que você não pode mudar muito. Se você respondeu que concorda plenamente, que concorda ou que discorda, a resposta está errada. A resposta certa é: discordo totalmente. A sua inteligência não é algo básico, que você não pode mudar muito. Ou seja, você pode alterar totalmente a maneira de pensar. Então, se a tua resposta foi ou discorda ou concorda plenamente, a resposta certa é discordo totalmente. Ok? Vai tomando nota aí. Não precisa alterar, vai tomando nota. Depois a gente vai fazer uma análise. Não importa quanta inteligência você tem, você sempre pode alterá-la um pouco. Concordo completamente. Você sempre pode alterar. Ok? A resposta é 1. Alguém colocou a resposta 1? Sim. Todos? Parabéns.
Pergunta 3. Você sempre pode alterar substancialmente o quão inteligente você é? Resposta 1. Concordo plenamente. Todos responderam a resposta 1? Sim. Parabéns. Pergunta 4. Você é um certo de pessoa, um certo tipo, e não há nada que possa ser feito para realmente mudar isso. A resposta é a 4. Discordo totalmente. Colocaram a resposta 4? Todos colocou a resposta 4? Não? Então é mindset. Pergunta 5. Você sempre pode mudar as coisas básicas a respeito do tipo da pessoa que você é. Você pode não só mudar as coisas básicas, você pode mudar tudo, tá? Você tem que discordar disso. Então discordo totalmente. Você não pode mudar só as coisas básicas, você pode mudar tudo. Ok? Então a resposta é 5. Talento musical só pode ser aprendido por qualquer pessoa? Você concorda ou não? Que todo mundo pode aprender? Certo, resposta 1. Concordo plenamente. Qualquer um pode aprender talento musical. Desde que ele se empenhe. Não importa quanto tempo ele leve. Uns vão levar pouco tempo, outros vão levar muito tempo. Mas o aprendizado vem com repetição. Pergunta 7. Apenas algumas pessoas vão ser realmente boas em esportes. Você tem que nascer com esse talento. Discordo totalmente. Ninguém precisa nascer com talento. Talento é desenvolvido. Não já nasce com a pessoa. Ok? 8. A matemática é muito mais fácil para homens ou para pessoas que vêm de uma cultura que valoriza a matemática? Discordo totalmente. Essa é a resposta. 9. Quanto mais você trabalha em alguma coisa, melhor você se tornará naquilo. Concordo plenamente. Resposta 1. 10. Não importa que tipo de pessoa é, você sempre pode mudar. Concordo plenamente. Resposta 1. 11. Tentar coisas novas é estressante para mim, então eu evito isso. Discordo totalmente. Todo mundo discordou? Totalmente? Número 11. Tentar coisas novas é estressante, então eu evito isso. Todo mundo respondeu a 4? Discordo totalmente? Não? Você respondeu discordo? Discordo totalmente. Resposta 4. Por quê? Porque tentar coisas novas é aprendizado. Sempre que você evitar um aprendizado, você está evitando mudar. E mudanças é o que transforma o mundo. Principalmente nós. Ok? Resposta 12. Algumas pessoas são boas gentis, algumas não são. Não é comum as pessoas mudarem. Discordo totalmente. A resposta é a 4. Resposta 13. Eu aprecio quando os meus chefes me dão feedback sobre o meu desempenho. Concordo plenamente. Resposta 1. Sim, tem que ter feedback. Muitas vezes eu fico com raiva quando ouço feedback sobre o meu desempenho. Discordo totalmente. Eu preciso ter feedback a todo momento. Número 14. A resposta é número 4. Discordo totalmente, exatamente. Você não pode ficar com raiva quando alguém fala alguma coisa pra você. Porque ele te deu informação. 15. Todos os seres humanos sem lesão cerebral ou defeito de nascimento são capazes da mesma quantidade de aprendizagem. Concordo plenamente. Todo ser humano tem a mesma capacidade. Ninguém nasce especial ou melhor do que o outro. Todos têm a mesma capacidade. O que diferencia as escolhas? Uns escolhem serem mais lógicos, outros escolhem serem mais emotivos. O que vai gerar isso? A experiência que ele tem ao longo da vida. Se o pai é muito lógico e bate muito nele, com certeza no futuro essa pessoa ela vai ser muito emotiva e não lógica, porque ela vai ser contra o pai. Ela não vai aprovar aquela atitude. As pessoas não são lógicas. Todos nós temos sentimentos. 16. Você pode aprender coisas novas, mas não pode realmente alterar o quão inteligente você é. Discorda totalmente. A resposta é a 4. Porque inteligência não é algo fixo. Ela pode ser alterada. 17. Você pode fazer coisas de forma diferente, mas as coisas mais importantes sobre você não podem
realmente serão alteradas. Discordo totalmente. A resposta é 4. Todos responderam aqui? Não? Por exemplo, um cara na vida que sempre pensou no bem, sempre pensou em fazer coisas boas, de repente ele é pego diante de uma situação em que ele perde tudo, perde a família, então ele muda o comportamento dele. Aquele fato, aquela situação faz ele alterar o que ele é. Os seres humanos são basicamente bons, mas por vezes tomam decisões terríveis. A resposta certa, discordo totalmente. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Os seres humanos São basicamente bons, mas por vezes tomam decisões terríveis. A resposta certa é discordo totalmente. Não. É? Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Por que não? Por que não? Aí diz assim: os seres humanos são basicamente bons, mas por vezes tomam Decisões terríveis. terríveis. Tá? Quer dizer, nós somos bons, mas algumas vezes cometemos erros drásticos. Ali, quando você concorda com isso, está falando do outro. É julgamento. Porque toda decisão que você tomar não é erro, é aprendizado. Entende? Você está se julgando. Você tomou uma decisão que você está pensando que é terrível, mas ela não é terrível, ela foi um aprendizado para você. Nunca nada é terrível. Aqui é julgamento, o seu ou do outro. Por isso que você tem que discordar totalmente. Porque o outro toma uma decisão baseada naquilo que ele acredita. E eu não posso subjugá-lo por isso. Portanto, você tem que discordar totalmente. Entenderam? Não. Você tomou uma decisão. Quem disse que ela foi boa ou ruim? É vocês. É o seu pensamento. Ela não foi ruim, ela foi um aprendizado. Você aprendeu como não fazer aquilo. Eu acho que a decisão, né, é mais julgada pela consequência. Exatamente, mas aí não pode haver julgamento. Porque a consequência, ela é ou aprendizado e lição, ou deu certo e faço de novo. Mas não tem tanto a ver com os danos que a decisão causa. Mas independente dos danos que causou, os danos só são reflexo e resultado. O que a gente está questionando no mindset é o julgamento. Porque o ser humano quer julgar. E não há julgamento. Não, o que não pode haver? Julgamento. É isso que não pode haver. Nós julgamos o tempo todo. Não coube nem a Deus julgar a humanidade, assim esperar o último dia. Então quem somos nós para julgar? E quando a gente não julga o outro, nós julgamos a nós mesmos. Quando você toma uma atitude que você acha que errou, você está se julgando. Foi um aprendizado. Porque o ser humano vive em melhoria constante. Olha como essa pergunta é poderosa. Isso é mindset. Os seres humanos são basicamente bons, mas por vezes tomamos decisões terríveis. Mas quem disse que foi terrível? A criança precisa cair da bicicleta para poder aprender. A queda é parte do processo. É na queda que a água ganha forças, gera energia, move turbinas e gera energia. O problema é que a gente não quer queda. Então, eu concordo plenamente. Sim, olha só. Os seres humanos são bons, mas por vezes tomam decisões terríveis. Isso é verdade ou mentira? Isso aqui é mentira. Você tem que discordar e não concordar. Quando você concorda, você está dizendo que o cara tomou decisão terrível. O que você está dizendo é que você está julgando ele pela decisão. Você entendeu? Não. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Eu coloquei o dedo na tomada e tomei um choque. E eu descobri que toda vez que eu ponho o dedo na tomada, eu tomo um choque. Isso foi terrível?
Foi terrível. É. A tua decisão foi. Não. Foi. O Fábio é bom. Mas essa decisão de se jogar na estrada foi uma decisão terrível. Tá? O Fábio é bom, mas essa decisão de se jogar do prédio até o chão foi terrível. É julgamento. Foi uma experiência, mas foi uma decisão terrível. Então, mas isso é julgamento. Quem disse que foi terrível? A tua mente. É aquilo que a colega falou, né? As consequências, o que nós estamos a ver, tá? Se jogou no chão, aí aleijou, quebrou o braço. Foi terrível. Julgamento. E qual seria o posicionamento certo? O posicionamento é você não ter julgamento. Fato. Causa e consequência. Um fato. Eu falei isso lá, né? Do bandido que assalta. Você pega um fato. O bandido entrou dentro do banco e assaltou. Fato. Você não estava lá, foi um fato para você. Você só teve a informação, recebeu a informação. Ah, você ficou sabendo? Eles entraram ali no banco e assaltaram? Isso é informação. Que sentimento que você dá para isso? Nenhum. Quando que entra o julgamento? Quando você está lá. Você pega o fato, traz um sentido para ele. Só que por trás do sentido tem um sentimento. Então, por exemplo, para quem estava no banco foi terrível. Houve um julgamento dele que estava presente no momento. Então esse terrível é o ponto de vista que ele dá para a situação em que ele estava. Mas esse terrível é só para quem está lá como vítima. E para o bandido foi terrível? Entende o pensamento, a multiplicidade? É complexo isso. Isso é complexo. Muito. Isso é muito complexo. Olha só. Para você que reteve a informação, mas que não estava lá, é só um fato. É só um comentário. A tua vida segue. Para quem estava lá, entra o senso de julgamento do terrível. O terrível ele entra para quem estava sofrendo a consequência. Ai, foi terrível. Não, foi experiência. Você está bem? Estou ótimo. Fabião? Então, o senso de justiça dentro do nosso mindset, ele é negativado quando entra um julgamento. Sempre que nós julgamos algo ou alguém, ou a nós mesmos, porque nós estamos sempre, aonde que não existe liberdade? Quando você tem que tomar algum tipo de decisão. Porque aonde há escolha, não há liberdade. Vamos falar de... a gente comenta muito isso sobre a pessoa ter o direito de fazer o que ela quer, não é isso? Livre-arbítrio, não é isso? O que é livre-arbítrio? É você fazer o que você quiser? Isso é livre-arbítrio? É? Liberdade de escolha? Mas toda liberdade de escolha, ela não é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma falsa sensação. Ele não existe. Você tem uma avenida cheia de carros. Você tem um quintal onde você tem uma casa. E essa casa tem um portão. E você diz o seguinte para a criança: filho, pode brincar à vontade no quintal. Só não vá para a rua. Essa criança tem livre-arbítrio. Só que o livre-arbítrio dela é restrito ao quintal. Entenderam o efeito do livre-arbítrio? Quem acha que tem livre-arbítrio?